Pessoal, boa noite. Estamos hoje na nossa aula 3 do nosso curso de verão, de Direito, da disciplina Fundamentos da Economia para o Direito. E o nosso tema de hoje é os problemas econômicos fundamentais e a relação entre direito e economia. Pessoal, primeiro nós vamos falar dos problemas econômicos fundamentais. Nós falamos na aula anterior que o principal objeto de estudo da economia é a escassez, onde eu tenho a demanda, o desejo da sociedade, que é ilimitado, versus os recursos globais que são limitados. Então, de um ponto de vista global, se nós temos recursos limitados, nós temos que desenvolver, nós temos que administrar esses recursos. E para a administração, nós precisamos decidir de que forma eu vou produzir, de que forma eu vou circular e de que forma eu vou distribuir esses produtos. E isso é regulado pelo nosso sistema econômico. Então, a definição de sistema econômico é a seguinte: é um conjunto de relação técnica básica e institucionais que caracteriza a organização econômica de uma sociedade. Essas relações condicionam o sentido geral das decisões que se tomam em toda a sociedade e os ramos predominantes de sua atividade. Então, todo o sistema econômico ele deve tratar de responder a três perguntas, que alguns autores também chamam de três problemas fundamentais. Quais são? O que produzir, de que forma produzir e para quem produzir. Então, quando nós tentamos decidir esses três fatores fundamentais, esses três problemas fundamentais, nós sempre estaremos levando em conta que os recursos são o quê? Escassos. Tá? Então, primeiro, pessoal, nós vamos falar do que produzir. Que bens e serviços eu devo produzir? Em que quantidade devo produzir? Se eu tenho recursos escassos, quais as escolhas eu devo fazer? Um governo, ele deve escolher, dentre os recursos que ele tem, entre aplicar na construção de mais escolas ou mais hospitais, entre produzir alimentos ou produzir mais bens de capital, mais calçados, mais carros ou mais aviões. Então, você também na sua casa, com o seu recurso escasso, que é o seu salário, você vai comprar mais roupas ou mais alimentos? Você toma decisão com base em quê? Com base num recurso escasso, que é o fruto do seu trabalho, que é o seu salário. Então, assim funciona toda a economia. Se tem a decisão de que produzir de acordo com o recurso existente. Esse é o primeiro problema a ser resolvido. E esse o que produzir também ele é influenciado pelo quê? Pelo preço. Então, o preço também ele ajuda a decidir o que produzir. Não só o preço de uma forma geral, mas como nós tratamos muito em finanças, a margem, que é a diferença entre o preço e o custo, que é o que sobra para o produtor. Então, se eu tenho dois produtos, soja e milho, por exemplo, como é que eu vou decidir o que produzir? Aquele que vai me gerar o quê? Mais rentabilidade, mais margem. Então, o preço também ajuda na economia de mercado a responder esse problema de o que produzir. Vamos agora para o segundo problema. Como produzir? O como produzir, pessoal, está muito direcionado à forma de produção, o capital empregado, a tecnologia empregada. Então, se eu tenho uma tecnologia mais avançada versus, às vezes, até uma mão de obra, trabalhar com mão de obra qualificada ou menos qualificada, isso são decisões de como produzir. Um exemplo bem rotineiro, bem cotidiano, são as usinas de álcool e açúcar.
alguns anos atrás, utilizava-se muita mão de obra para o corte da cana. Hoje, quase se não utiliza mão de obra braçal para corte de cana. Utiliza mais o que? Máquinas. Máquinas que geralmente fazem serviço de 300 homens. Mas há, 10 anos atrás isso não existia. Era-se decidido entre produzir a cana com a mão de obra braçal. Talvez não porque não existisse ainda a tecnologia, mas talvez porque essa tecnologia, o preço dela não compensava a produção. E hoje, atualmente, compensa mais com máquinas do que com homens. Então isso foi uma decisão de como produzir. E isso está no nosso dia a dia, né? Quem já assistiu o filme A Procura da Felicidade, né, com Will Smith, no início ali do filme, ele tenta vender uma máquina que tira a radiografia óssea, né? E essa máquina dele é mais eficiente. A imagem é mais nítida. Porém, a maioria dos hospitais não estavam o quê? Não decidiam pela compra. E por que eles não decidiam pela compra? Porque o custo dela era muito elevado em relação à tecnologia, em relação ao avanço tecnológico que ela trazia. Então essa era uma decisão da maioria dos hospitais. Não, vamos continuar com a tecnologia mais antiga, porque o custo da tecnologia mais avançada não está compensando. Então aí foi o contrário. Decidiu-se por permanecer ainda com a tecnologia inferior, embora já existisse algo melhor, mas esse algo melhor não compensava pelo custo, né? Continuando então, o nosso terceiro e último problema é o para quem produzir. Esse para mim, embora esteja aqui na ordem de o terceiro problema, é o principal problema a ser resolvido, principalmente para as micro e pequenas empresas. O como vai se distribuir esse produto, não só para quem, mas como vai ser distribuído esse produto. Às vezes você tem ainda o mesmo exemplo entre a usina de álcool e açúcar. Eu tenho a cana de açúcar, que é a cana que é a matéria-prima. Essa matéria-prima ela pode produzir tanto açúcar como álcool. Como o gestor dessa empresa vai decidir onde eu vou empregar essa matéria-prima? Ou onde eu vou empregar mais? Novamente, o preço toma a decisão. O valor de mercado, aquela mão de obra invisível de que ainda iremos falar quando falarmos de Adam Smith, né? Então essa mão de obra do mercado, essa mão invisível do mercado é que decide para quem produzir. Então, muitas das vezes alguns empresários abrem empresa, olha, eu vou produzir sapato, eu vou produzir roupa, então ele já sabe o que vai produzir. Mas quando você pergunta para quem você vai vender, quem vai comprar o seu produto, de que forma você vai distribuir esse produto, de que forma o seu cliente vai conhecer o seu produto, vai comprar o seu produto. Você vai vender pela internet, por mídias sociais? Você vai ter uma loja física? Você vai vender como ambulante? Essa decisão ele não tomou. Então ele não sabe para quem vender, ele sabe como produzir. Ele já trabalhou no ramo, algo assim. Ele aprendeu a produzir pela internet, mas ele não sabe ainda para quem vender. Então, para mim, em economia, em microeconomia, esses três problemas, esse, na minha opinião, é o principal. A decisão de para quem vender. Porque quando eu sei para quem eu vou vender, eu tenho condição de saber o quanto ele quer pagar. Eu tenho condição também de saber qual qualidade esse cliente quer do meu produto. Então, quando você consegue responder o para quem produzir, quando você acha a pessoa pela qual você pretende produzir, você também consegue responder mais fácil os outros dois problemas. Ok? Então finalizamos aí o nosso primeiro tópico, né, dos problemas fundamentais. Vamos agora falar um pouquinho
da relação do direito e da economia, né? Então, há o que? Uma intercorrência com o direito, né? Que é o que trabalha com normas, com leis, normas jurídicas. Elas estão constantemente o que? Relacionadas não só com a economia, com as outras demais ciências, né? Mas quase não se fala muito entre a relação do direito com as demais ciências. Mas se percebe claramente. Por quê? Porque o direito ele trata da relação entre indivíduos. Se você tem um indivíduo numa ilha, esse exemplo é muito citado em aulas ali, nas primeiras aulas ali de direito, né? Se você tem uma pessoa numa ilha, há necessidade de direito? Não. Mas se há um visitante, mais um visitante naquela ilha, então nós temos duas pessoas, há necessidade de direito? Sim. Porque o direito ele nasce para regular essa relação entre, no mínimo, ali duas pessoas. Então, quando nós falamos de pessoas que estão fazendo vendas, estão comprando produtos, estão consumindo produtos, estão trocando produtos, há necessidade de leis? Sim, há necessidade de leis. Então, nós temos leis, agora, citando alguns exemplos mais práticos, né? Nós temos a lei de antitrust. O que essa lei fala? Ela regula a forma de atuação das grandes corporações no mercado. Posso fazer um monopólio? Sim ou não? É a lei que vai dizer. É a lei que vai definir. É a lei que vai definir multa se isso ocorrer. Então é uma lei regulando quem? O mercado, a economia. Quando nós vemos também lá no artigo 5º da Constituição, né, ele fala o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então esse artigo é muito discutido principalmente entre alunos do direito. Desculpa. O exame da OAB é ilegal ou não? É muito discutido, às vezes, nas primeiras aulas ali do direito. Não, mas a Constituição fala que é livre o exercício da profissão ou do trabalho. Mas a própria legislação, né, se você continuar lendo o artigo, porque às vezes o aluno só leu o principal, ou só ouviu na internet, não leu, né? Mas a própria legislação, ela fala que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a lei pode restringir essa atividade desse trabalho, seja de advogado, seja de contador. Então uma lei restringindo uma atividade o quê? Uma atividade profissional. Que indiretamente é o quê? Econômica. Então ela está regulando uma atividade econômica. Correto? Outro exemplo. Nós sabemos que os impostos são criados por lei. Não só a criação, mas a alteração, extinção de alíquotas também. Além da criação do imposto, a própria alteração de alíquotas desse imposto, ela é definida o quê? Em lei. Então nós temos a economia também influenciando, o direito influenciando na relação de um pagamento de imposto das empresas ou da pessoa física, a relação econômica. E também acontece o inverso. Problema econômico exige-se o quê? Uma alteração legal. A economia vai mal. Vou expedir um decreto, uma lei, para baixar os juros. Ou também emitir uma lei para reduzir os impostos, para que a economia também volte ao patamar que antes, né? Ou que a economia melhore. Então nós vemos, como nós falamos no início, uma inter-relação constante entre direito e economia. Eu citei aqui só alguns exemplos, mas o Código Civil é cheio de exemplos onde o próprio direito fala de como constituir uma empresa, seja uma empresa SA, seja uma empresa LTDA.
É o direito civil que fala como abrir, como elaborar esse contrato. Qual é o órgão que você deve protocolar. Então sempre vai ter a inter-relação entre direito e economia. Ok? Então, pessoal, finalizamos agora, né, o nosso tópico, né? E aguardo vocês na nossa próxima aula.